Bom dia, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Hoje seria o nosso dia de estudo com os alunos da Seara Bendita, da quinta-feira à tarde, Aprendizes do Evangelho, terceiro ano. E o nosso assunto que nós vamos abordar hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 41, sob a luz do Evangelho. E é assim, se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Muito bem. E nós vamos começar hoje com uma frase. É uma frase de André Luiz, né? Espírito de Verdade, capítulo 5. Cada criatura percebe a vida do ponto de vista que ela se coloca. O assunto de hoje, que se encontra guardado dentro desta frase, né? É Jesus nos dizendo que devemos andar 2 milhas com aquele que nos obriga a andar 1 milha. Isso é a respeito da compreensão. Pois é. Então, o nosso tema hoje é compreensão. As lições evangélicas são sempre oportunas e necessárias à nossa vida. Ainda mais nesse momento em que estamos atravessando, né, essa reclusão, onde nós estamos em casa com os familiares. Atritos acontecem diariamente, né? E é por isso que nós resolvemos abordar esse tema, para que ele desperte dentro da gente o caminhar 2 milhas ao invés de uma única milha. Muito bem. O Cristo, ele nunca lançou palavras ao vento. Né? Estamos hoje nos colocando num ponto de vista, como diz André Luiz, né, para perceber a vida de uma maneira mais clara, de uma maneira mais tranquila, né, mais transparente. É importante a gente de vez em quando fazer essas reflexões, né? Então, o Evangelho que o nosso doce Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, nos trouxe hoje, não é para ficar na letra, né? Mas para que a nossa alma encontre a vida. Por isso é importante a reflexão do Evangelho, né? Para que a nossa alma encontre a vida, mas a vida verdadeira, a felicidade verdadeira, né? As maravilhas do Evangelho são percebidas por alguns, mas às vezes não por todos. E por que será isso? Às vezes a gente está lá fazendo o Evangelho no lar, sozinhos no nosso lar, sozinhos não, porque nós estamos aí sempre acompanhados, né, com amigos do lado de lá, os nossos anjos guardiões, mentores espirituais, né, até eles mesmo dormindo em espírito, quem sabe, né, dorme, deixa o corpo e assiste o Evangelho no lar com a gente, enfim. Mas por quê? Que para algumas pessoas é tão fácil, faz uma leitura, se encanta e reflete e entende aquilo na alma, e para outros não. Porque não existe privilégio algum para nenhuma raça, para nenhum povo, para nenhuma casta, nem para nenhuma igreja, né? Na verdade, queridos, a luz que torna as suas letras brilhantes existe dentro de cada um de nós. Né? A diferença está em se colocar em condições de entendimento. E é o que nós viemos fazer aqui, né? Que nós vamos na Seara lá, toda quinta-feira à tarde, das 2h30 às 4, né? Há 3 anos, esse é o terceiro ano, nós estamos estudando aí o Evangelho, a Bíblia, desde lá do Velho Testamento, e nós vamos hoje, né, nesse terceiro ano, nós vamos terminar o Apocalipse. Então, durante esses 3 anos, a mesma turma, os mesmos professores, e isso faz com que nós nos encontremos uma vez por semana, que nós façamos as leituras, as reflexões e vamos mudando, nos aprimorando, né, dentro de nós mesmos. Mas nós, agora é que viemos buscar isso. Quando a gente era talvez jovem, mas, né, não tenho tempo para essas coisas, eu não quero ouvir, porque naquele momento as letras não estavam tão brilhantes, elas estavam ali, né, na penumbra, de dentro de nós mesmos, aquela penumbra, aquela sombra que impedia que nós, né, ouvíssemos com os ouvidos de ver, que nós lêssemos com os olhos de ler, digamos assim, né? Então tudo tem o seu momento, tem o seu amadurecimento, tem o seu momento de ir em busca de,
né? Que aí a mente, o espírito, a alma está pronta para esse entendimento, né? Então, a cada quinta-feira, nós, né, viemos abrindo mão das ideias pré-concebidas. A gente estava nesse momento nos fazendo assim, como disse Jesus, né? Faz criança, se fazer criança, pequeno, simples, porque a criança, ela quer aprender tudo, ela quer devorar tudo, é aquele, mãe, por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo, porque quer aprender, tem uma avidez. Então, esse momento, quando a gente se abre para o entendimento, a gente precisa estar como crianças, né? Se fazendo pequenos, simples, sem a menor vergonha de perguntar por que, seja a idade que nós, né, chegamos à conclusão que está na hora de aprender. Isso é importante, então a humildade para o aprendizado também é bom. A cada quinta-feira nós temos buscado com interesse. Lembra da frase que Jesus falava? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis? É isso, nesse momento agora, nós fomos lá e batemos na porta do Mestre, né? Nós somos a busca dessa compreensão, desse entendimento, né? A luz interna é que vai aos poucos aclarando a nossa mente, o nosso entendimento, fazendo com que nós compreendamos. E andar 2 milhas com quem está nos obrigando uma, que é o versículo escolhido da quinta-feira de hoje, é ter, queridos, disposição plena para compreender. É isso. Isso é que é andar 2 milhas quando alguém te obriga a andar uma. Disposição plena. Compreender não é compactuar com os erros do outro e também não é assinar embaixo do que o outro fez. Podemos manter o nosso próprio ponto de vista. Portanto, nós somos isentos. É como se dentro de nós tivesse uma imparcialidade, uma neutralidade, certo? É esse o ponto. Esse é o que nós estamos aqui refletindo juntos. Presta atenção. O outro tem sua maneira de pensar, eu tenho a minha maneira de pensar, né? Diferenças não são divergências. Então, isso é importante nós levarmos em consideração. É aceitar as criaturas como elas são, né? Porque Jesus pediu que a gente amasse o outro e não as virtudes do outro. É bom, é fácil amar as virtudes, mas e as não virtudes? E é isso que o mestre nos pediu para aprender, né? Inclusive, nós precisamos aprender e aceitar as pessoas da maneira como elas se expressam também, né? Então, você fala docemente com alguém e alguém te responde agressivamente. E aí a gente fica magoado, ressentido, você entende? São pequenas delicadezas do dia a dia que vão fazendo com que aquele copo fique cheio até que uma hora a gente estoure. Por isso que nós temos que refletir. E essa reflexão de hoje é exatamente isso, né? Aceitar as pessoas da forma como elas se expressam, que às vezes não são como as nossas, né? Para a gente ficar naquele campo de neutralidade, de imparcialidade, não deixando com que aquelas coisas nos avinagre a boa vontade, avinagre a nossa resposta, azede, né, o nosso ouvir, o nosso olhar, o nosso não verbal, né? Para isso, para sermos compreensivos, nós precisamos estar preparados para aceitar as reações, a conduta e o modo de ser das pessoas. Você está preparado? Se não está, está na hora de se preparar, né? Estamos reclusos com os nossos familiares para nós aprendermos essas coisas, aceitá-los nas suas reações, na sua conduta, no seu modo de ser. Sabendo o quanto nós vamos crescendo, o quanto nós estamos sendo convidados para nos aprimorar, porque é aqui no seio familiar que nós vamos expandir essas experiências, essas virtudes, essa prática para a vida lá fora, né? Mas para isso a gente precisa não pré-julgar, ou muito menos condenar. A gente pré-julga e ainda dá a sentença, né? Com as atitudes das outras pessoas. A rigor,
Nenhum de nós tem mesmo meio de avaliar a profundeza do caráter de ninguém. Exigiria estudo longo, árduo, até de reencarnações anteriores. Mesmo nós vemos nos livros que nós temos lido por aí, os grandes benfeitores espirituais tomam este cuidado. Quando eles veem a atitude de uma pessoa, eles vão buscar na história de vida de outras vidas para entender qual porquê daquela reação naquela encarnação ou naquele momento, ou como aquela pessoa se encontra. Então, os próprios benfeitores, os anjos guardiões, eles fazem a leitura pregressa do que tinha acontecido, né? Então, para nós podermos chegar à conclusão de julgar, se nós pudéssemos, né, ou condenar, nós teríamos que ter todo esse conhecimento da qual nenhum de nós tem, né? Por isso, a atitude mais prudente, mais honesta, queridos, mais cristã, que é a nossa proposta, é da compreensão e tolerância. Sim, a tolerância é uma consequência da compreensão. Então, primeiro eu compreendo, como eu compreendo, eu acabo tolerando. Quer ver uma coisa simples? Se você tem um netinho, que eu já tô com 55 anos, já tá para vir os netos, em algum momento não tem ninguém grávido por enquanto que eu saiba, mas já está para vir, né? Não é mais filhos. Mas você tem filho pequeno, tem um sobrinho, tem um netinho, tem um filho pequenininho, né? Bom, enfim. Ele faz uma peripécia na sua casa e pega a canetinha e risca a parede, né? Como você sabe que ele tem 2 anos, você compreende pela idade dele, que ele não tem maturidade, que ele não sabe aquilo sujo, que vai ter que pintar novamente, etc, etc, etc. Então, você tolera e você conversa, explica e mostra para ele que não pode. Agora, se vem um menino de 12 anos e risca lá a sua parede, já é outra coisa. Você sabe que ele tem a capacidade de compreender que ali não é um lugar para rabiscar uma parede, certo? Então, tudo com o seu tempo, tudo com o seu momento, né, de entendimento. Mas, ao mesmo tempo, essa convivência mais próxima nos faz buscar essa compreensão para que nós então tenhamos a tolerância diária, né? E como nós podemos ser efetivamente tolerantes? Vamos lá? Número 1, evite comentários, tá? Comentários com um com o outro. Número 2, quando você for colocar uma situação que foi complicada, né, entre vocês, é melhor que a gente não vá buscar o passado com coisas, em 1930 você fez assim, 1940, 1960, porque aquilo vai enchendo a raiva, né? É que quando a gente vê, pôs à mesa coisas de outros momentos que já tinham até passado. E a gente traz, e aí a situação que era para uma coisinha assim, fica o negócio assim, né? Então, cuidado na hora de conversar com as pessoas no dia a dia, né? O quanto é importante aceitar as reações alheias sem nos aborrecer e sem condená-las. Aí tem uma frase do livro, de um livro também, que é do Humberto Holden, O Caminho da Felicidade, que diz assim: o meu eu está fora do alcance de qualquer agressão, ofensa ou vulneração de fora. O meu eu. Qualquer um que queira me agredir, o meu eu, ofender o meu eu ou vulnerar o meu eu, não consegue. Porque ele está lá fora, não dá de ser de fora para dentro. Só podemos ser ofendidos e vulnerados de dentro para dentro, por nós mesmos, só por nós. E ele diz assim, abre aspas, o mal, com L, que os outros me fazem, ou parece fazer, não me faz mal. Porque não me faz uma pessoa má, ou mal com U, né? Somente o mal que nós fazemos ou pretendemos fazer, mesmo que por pensamento, né, aos outros, é que me vai fazer mal, mal com L, porque me torna uma pessoa má, com U, mal, né? Entendeu? Por que isso? Por que ele falou isso? Aí a gente procura aqui na psicossomática, que é importante, né? Quando eu quero fazer mal a alguém, que estou com raiva, ou magoado, ou ressentido,
ou mesmo com um ódio, ou com vontade de um revide, o que que acontece? Eu me desequilibro emocionalmente, não é? Grito, berro, pá. E aí esse desequilíbrio faz com que eu libere um monte de hormônios, né? E bioquimicamente vai desequilibrar alguns órgãos ou sistemas, né? Que eu tenho já uma predisponibilidade, uma fragilidade hereditária. Ou hereditária, ou porque eu abusei e já deixei, né, devido ao mau uso desse órgão, pode ser o pulmão através do fumo, pode ser o fígado através das bebidas alcoólicas, pode ser do estômago, qualquer coisa, comer muito açúcar, gorduras, e aí isso vai dando ateromas, né, nas veias, artérias, enfim, eu mal usei, né, o meu corpo, deixei ele frágil. Então, quando eu tenho uma reação, uma emoção que me desequilibra, eu vou liberar hormônios que vão bioquimicamente desequilibrar esse local mais frágil, né, do meu corpo material. E aí então tá doente o meu corpo material, a mente, né, através do pensar. Você entende como isso adoece o nosso corpo, tornando o nosso corpo doente? Por isso que ele diz que antes de fazer ou parecer que eu estou fazendo mal aos outros, eu tô lá pensando, xingando, falando na minha cabeça, eu tô só pensando, não tô nem falando, né? Mas tô ali pensando, antes de fazer ou falar, né, xingar direto com a pessoa, antes disso acontecer, gente, antes de eu botar pra fora, eu já me desequilibrei por dentro. Por isso que ele diz que só eu posso fazer mal a mim mesma e não o outro. Entendeu? Porque sou eu que me desequilibro emocionalmente e estrago o meu corpo físico e o meu corpo espiritual e moral. Desequilibro tudo. Então, antes de eu atingir o próximo, eu já fiz um mal real em mim. Mesmo que eu xingue, bata, briga, primeiro eu fiz um mal real em mim, né? Por isso que ele diz, eu vou reler lá, né? Que ele diz assim: o meu eu está fora do alcance de qualquer agressão, ofensa ou vulneração de fora. Só podemos ser ofendidos e vulnerados de dentro, né? Ou seja, por nós mesmos e somente por nós. O mal que os outros me fazem ou parecem fazer não me faz mal porque não me faz uma pessoa má. Somente o mal que eu faço ou pretendo fazer ao próximo, esse sim é que me faz mal porque me torna uma pessoa má, né? E porque me causa esse desequilíbrio. Terceiro, se nós ouvimos narrações chocantes, pavorosas, não esbocemos escândalo, nos diz Emmanuel. Ajudemos a encontrar por eles mesmos os caminhos de saída. Tá? Então é interessante, a pessoa tá te contando uma coisa e aí você vê que uma coisa absurda e aí você faz aquela cara assim de desespero, de que você tá condenando. Então cuidado com o teu não verbal. Nessa hora é interessante que você, através da compreensão, da tolerância, do amor que Deus nos convidou, que Jesus nos convidou, Deus nos convidou através do Mestre Jesus, com as suas orientações, que nós não vamos condenar aquela pessoa. Ela está te contando algo, ela está te confidenciando algo, mesmo que seja uma narração, como diz Emmanuel, chocante, pavorosa, né? Não vamos esboçar escândalo na nossa face, tá? A nossa intenção, se ela confiou a nós, é para que nós possamos auxiliar elas mesmas a sair, a ter um caminho de saída daquela situação. E olha, gente, só chega ao nosso conhecimento aquilo que nós temos alguma forma, né, para contribuir. O plano espiritual não tem tempo para jogar fora com a gente, né? Eles sabem o que cada um tem para oferecer. E aí, se chegou a teu conhecimento, examina a tua mente, busca lá dentro, porque o plano espiritual não erra, né? Faz aí uma varredura no teu conhecimento, mesmo que seja por inspiração, por intuição, né? As palavras certas, elas chegarão, né? Basta você se sintonizar com aqueles que estão à sua volta. Muitas vezes, mesmo lá no consultório, eu faço isso. Às vezes eu estou escutando uma coisa que eu não tenho experiência. Eu fico pensando, como que eu vou ajudar essa pessoa, né? E aí eu entro mentalmente, né,
peço a Deus, a Maria, Jesus, ao meu anjo guardião, ao mentor daquela pessoa que está ali à minha frente para me auxiliar, para me mostrar uma palavra, uma frase, um exemplo, uma ideia que eu possa ajudar. E a gente pode fazer isso diariamente. Por que a gente só faz com as pessoas lá fora? Por que a gente não faz com as pessoas dentro do nosso lar que estão conosco? Não é verdade? A quarta dica de Emmanuel é intransigência em relação ao comportamento do outro. Cuidado, né? Às vezes a gente é muito intransigente. A outra é nunca dar exemplo próprio de boa conduta. Olha, eu sempre fiz assim, eu faço desse jeito. Gente, quando a gente dá um exemplo de boa conduta nossa própria, é ruim. A outra pessoa que está ouvindo, ela se sente com uma autoestima muito baixa. Ah, ele é melhor, eu sou pior. Ele nunca faria isso, mas eu estou fazendo. Percebe? A pessoa fica acanhada, envergonhada. E aí, ao invés de ajudar, a gente está piorando, né? E fora que nós estamos mostrando o quê? Vaidade. E isso atrapalha tudo. Não dá pra gente ajudar uma pessoa. Então, nunca dar exemplo de si mesmo. Dá um exemplo de terceiros, de coisas que possam ajudar a pessoa a refletir e encontrar a sua própria saída. Emmanuel continua, não expor o comportamento errado aos familiares. Aquele te contou uma coisa, você vai lá, conta a Beltrano, Ciclano, não sei o que, olha o que fulano fez. Não é, isso não é uma atitude cristã, né? A palavra é aquela que Jesus nos ensinou, indulgência. Gente, a indulgência atrai, acalma e corrige. O rigor, ao contrário, desalenta, afasta e irrita. Nossa, como é verdade, né? Então, quem te confidencia está já em sofrimento, por isso veio a ti, né? A sensibilidade já se encontra aguçada. Almas, quando estão em sofrimento, elas já estão amolecidas, alquebrantadas, entendeu? O terreno já está preparado para um novo plantio. Então, usemos naquele momento a sabedoria, usemos as palavras que são mais suaves, gestos de carinho, um coração indulgente. Lembra que Emmanuel fala que a indulgência atrai, acalma e corrige. Então, nada de sermos rigorosos, certo? A pessoa já está quebrantada, ela já está sabendo que ela fez algo errado, ela já tá ali prontinha para você semear o amor no coração dela, entende? Vamos dar as mãos aos nossos companheiros de viagem das milhas da vida. Transformemos a atmosfera do nosso lar, do nosso trabalho, seja onde for, em oportunidades de crescimento. Lembrando, somos todos filhos de Deus, somos espíritos eternos, mas ainda em burilamento. E o nosso burilamento, o nosso aprimoramento ainda é incompleto, nós e os outros. O convite para nós andarmos 2 milhas ao invés de uma é o trabalho. O trabalho que jamais cansa de construir, justamente por estar com a consciência serena e pelo dever cumprido, não é? O convite é muito mais amplo. Iniciamos a nossa exposição hoje com a frase de André Luiz, né? Cada criatura percebe a vida do ponto de vista que ela se coloca. E aí, queridos? A vida que passamos a perceber hoje, através do ponto de vista da compreensão, é Cristo crescendo em nossos corações. É a sua voz ficando cada vez mais clara e precisa. São as letras do seu evangelho soltando do livro, indo para os nossos olhos, brilhantes, né? Como as estrelas da constelação do Pai, nos mostrando o caminho de luz para chegarmos até eles. Até Ele, né? Até Ele, nosso Pai Deus. Então, queridos, abençoado seja o nosso Mestre Jesus, que apresentou um caminho de luz para todos nós, através da compreensão, da tolerância, para que nós possamos, nesses momentos, né, de união, de estarmos juntos com os nossos familiares, que nós possamos construir laços verdadeiros de amor, que nós possamos não andar apenas 2 milhas, 3, 4, 5 milhas, quantas forem necessário para que nós estejamos assim, ó, unidos e entrelaçados.
Que assim seja, muitas saudades, abraços fraternos, que nós possamos estar juntos na próxima quinta-feira, ou por aqui, ou quem sabe, né? A esperança existe, que nós possamos estar pessoalmente unidos novamente lá na nossa quinta-feira, né? Às quintas à tarde, na nossa Seara Bendita. Que assim seja, graças a Deus.